Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Vou fazer um teste aqui para ver se está saindo muito barulho. Se eu consigo entrar aqui. Deixa eu admitir a Ana Lúcia, a Mariana. Admitir. Oi. Admitir a Angelita. Nós já vamos começar às 19 horas e 30 minutos. 19 horas e agora 31, tá? Bem-vindo a mais uma aula de segunda-feira, hoje pelo Zoom. As nossas aulas de todas as segundas-feiras, nossos conteúdos a mais, para que você possa se tornar um psicanalista de verdade. Já estamos aqui com a Matheus, está ingressando, Cione, seu Angélica de Mello, deve se aceitar. A Cione está aí, a Angélica Mello, a Ana Lúcia Angelita, de Curitiba, Ana Lúcia do Rio, Mariana, de São Paulo, Kátia Simone, aqui do Rio, doutora Kátia, Maria do Socorro, já somos 11. Tá? Lembrando que está sendo gravada a aula, e lembrando que a Angélica Werneck está junto com o doutor Leandro, os dois psicanalistas, estão aí assistindo. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, tá? Durante 7 dias fica gravada. Depois nós vamos tirar do ar. Muito boa noite a todos. Muito obrigado por ter a presença de todos aqui. Compartilhar a nossa postura. Semana passada nós começamos a falar sobre CID-10. Eu confesso que durante a minha formação, o curso de psicanálise que eu fiz, há mais de 10 anos atrás, eu não tive aula de CID-10. Tá? Curso muito bom, agradeço muito ao curso que eu fiz, mas eu não tive aula de CID-10. Eu não vejo quase aula de CID-10 porque as pessoas acham que o psicanalista não pode usar o CID-10. As pessoas acham que o CID-10 é só para psiquiatra ou psicólogo. Na verdade, o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, foi criada para a área da saúde, tá? Mas nós, psicanalistas, podemos usar sim. E a aula é CID-10 para psicanalistas, tá? Semana passada, quem não conseguiu assistir, a primeira aula está gravada. Já está gravada lá no canal do Clube Mente Renovado. Nós falamos sobre a compreensão do CID-10, falamos sobre para como entender as sessões do CID-10, falamos sobre documentação precisa, para que o CID-10 é bom para te ajudar no diagnóstico, é bom para a sua comunicação com os profissionais da saúde, principalmente psiquiatras, psicólogos e clínicos, e nós falamos sobre vários assuntos, falamos sobre delimitação dos transtornos, tá? Então, você pode estar assistindo lá no canal do Clube Mente Renovada. Eu vou aumentar aqui a apostila, deixa eu diminuir aqui. Então, hoje nós vamos falar, deixa eu aumentar a apostila para ficar melhor. Depois nós estamos vendo aí como é que todo mundo vai ter acesso à apostila, tá? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pedindo para ser aceito. Não, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre começar coerência e ética, tá? Coerência e ética. Use o CID-10 como uma ferramenta complementar. A abordagem psicanalítica mantendo foco na compreensão profunda e na análise dos pacientes. Certamente, o CID-10 pode ser uma ferramenta útil quando utilizado como complemento à abordagem psicanalítica na prática. No entanto, é importante ressaltar que a psicanálise e a classificação de transtornos mentais do CID-10
são abordagens distintas na compreensão e tratamento dos pacientes. A psicanálise desenvolvida por Sigmund Freud e outros concentra-se na exploração das dinâmicas do inconscientes, experiências passadas e relações interpessoais do paciente. Ela busca entender as origens psicológicas dos problemas do paciente e geralmente envolve sessões de terapia em que o paciente fala livremente e o terapeuta interpreta os conteúdos inconscientes. Deixa eu ver aqui. A Marisete está perguntando se vai ter aula. Tem sim, Marisete. Eu compartilhei lá no grupo de psicanálise que você está. Deixa eu compartilhar o link com você aqui. Já iniciamos. Eu compartilhei lá nos grupos, tá? Mas vamos lá. Ela busca entender as origens psicológicas dos problemas dos pacientes e envolve sessões psicológicas dos problemas do paciente, de terapia em que o paciente fala livremente, o terapeuta interpreta os conteúdos do quê? Inconsciente. Por outro lado, o CID-10 é uma classificação de doenças e transtornos que fornece códigos e critérios diagnósticos para ajudar na identificação e no registro de condições de saúde mental. É frequentemente usado por profissionais da saúde para fins de reembolso e comunicação entre profissionais e pesquisa. Então, você observa que o CID-10 principalmente é usado pelos profissionais da saúde para fins de reembolso de plano de saúde, comunicação entre os profissionais e pesquisa. A combinação das duas abordagens pode ser benéfica. Ao usar o CID-10, os psicanalistas podem. Então, você ouve. Quando nós falamos que o CID-10 precisa ser usado com muita coerência e ética. E aqui nós estamos falando o quê? Que a combinação da ética e da coerência pode ser benéfica para nós. Então, como que nós podemos usar o CID-10? Primeiro, registro e comunicação. O uso do CID-10 facilita o registro e a comunicação. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo aqui para entrar. Não. Apareceu aqui e saiu. Deixa eu ver. Anísio apareceu aqui, ó. Aceitei. Então, qual o benefício? Primeiro, facilitar o registro e a comunicação de diagnósticos quando necessário, especialmente em ambiente médico e de saúde. Mas quando nós falamos de diagnóstico, para psicanalista é diagnosticar dentro do consultório. Nós não emitimos diagnóstico oficiais, não podemos, tá? Ainda vai chegar uma hora no Brasil que nós vamos conseguir, tá? Outra coisa que essa combinação os psicanalistas podem usar, referência para tratamento. Utilizar a classificação como referência para direcionar o tratamento, como encaminhar pacientes para especialistas ou considerar tratamentos específicos quando apropriado. Tem uma pergunta aqui no chat, lembrando, qualquer pergunta é só fazer no chat, tá? Inclusive, você poderia montar uma apostila PDF das aulas, uma do CID-10, para quem quiser, com custo claro. Não, já está sendo montada, pode ficar tranquila, tá, Angelita? Vai ser bem tranquilo. Outra coisa que você pode usar, pode ser beneficiado no uso do CID-10, nós psicanalistas. Identificação de transtornos e comorbidades. Reconhecer a presença de transtornos mentais comórbidos que podem afetar a dinâmica do paciente durante a terapia psicanalítica. Isso é muito bom. Outra coisa que vai ajudar a usar com muita coerência e ética o CID-10, educação e pesquisa. Apoiar a educação continuada e a pesquisa clínica ao fornecer uma estrutura padronizada para categorizar, Marisete está entrando, ó, para categorizar transtornos mentais. No entanto, é fundamental que os psicanalistas compreendam que a psicanálise busca uma compreensão profunda das questões emocionais e psicológicas de um paciente, que pode ir além das categorias do diagnóstico do CID-10. A abordagem psicanalítica não se limita aos critérios diagnósticos
e visa uma exploração mais ampla das experiências e conflitos internos do paciente. Portanto, a utilização do CID-10 como uma ferramenta complementar deve ser feita com discernimento, mantendo foco na análise profunda e na compreensão individual de cada paciente, de acordo com os princípios da psicanálise. Então, o CID-10 é para ser usado com bastante coerência, bastante respeito, para que você consiga ser respeitado na sociedade psicanalítica e entre os outros profissionais da saúde. Segundo, deixa eu ver outro chat aqui. Boa noite, tudo bem? Depois nós vamos disponibilizar aí, tá? O PDF, fica tranquilo. Evite uma abordagem meramente classificatória, lembrando-se que o diagnóstico é apenas uma parte do processo terapêutico. Boa noite, Marisete. Então, evite uma abordagem meramente classificatória, tá? Só classificando as pessoas. Lembre-se que o diagnóstico é apenas uma parte do processo terapêutico. Com certeza, é essencial lembrar que o diagnóstico é apenas uma parte do processo terapêutico na prática psicanalítica. Embora o diagnóstico possa fornecer informações importantes sobre a condição do paciente, não deve ser o único foco da terapia psicanalítica. Então, aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados. Durante muitos anos, os psicanalistas ficaram com medo dessa palavra diagnóstico. Não tenha medo. Tá? Diagnóstico é só psiquiatra, só psicólogo. Você não pode emitir um diagnóstico, mas você dá diagnóstico, tá? Dentro do seu consultório. Mas nós temos que prestar atenção para não pegar os nossos pacientes e ficar classificando ele. Ah, esse aí é CID-10 F60, transtorno depressivo. Ah, S10 fulano de tal. Não, não pode ficar só classificando. Tem que ter... o diagnóstico CID-10 faz parte do processo terapêutico, não por completo. Então, aqui vai alguns pontos importantes. Primeiro, compreensão individual. A psicanálise se concentra na compreensão profunda do indivíduo, indo além dos rótulos de diagnóstico. Ele busca entender as experiências de vida, os conflitos internos e as dinâmicas inconscientes que moldam o comportamento e as emoções do paciente. Então, temos que prestar atenção nisso, uma compreensão individual. Segundo, exploração dos conteúdos inconscientes. Durante as sessões psicanalíticas, os pacientes são encorajados a explorar seus pensamentos, sentimentos e memórias de forma livre. O terapeuta ajuda o paciente a acessar os conteúdos inconscientes que podem estar contribuindo para os seus problemas. Então, a segunda coisa que nós temos que entender é a exploração dos conteúdos inconscientes. Terceira, relação terapêutica. A relação entre o terapeuta e o paciente desempenha um papel central na psicanálise. É um espaço seguro e confidencial, onde o paciente pode se expressar sem julgamento. O terapeuta desempenha um papel facilitador na exploração das questões do paciente. Outra coisa que tem que se prestar atenção, para não ficar só classificando, e o CID-10 é apenas uma parte, o diagnóstico uma parte do processo terapêutico, é o processo a longo prazo. A psicanálise é frequentemente um processo a longo prazo, permitindo que o paciente explore profundamente seus conflitos e questões. Não se concentra apenas na resolução imediata de sintomas, mas na compreensão mais profunda do self, do interior da pessoa, do inconsciente. Se você quer técnicas para tirar as pessoas do surto, uma técnica mais rápida, existe a psicoterapia breve. Lá no canal do Clube Mente Renovada tem uma aula só sobre psicoterapia breve, para você, tá? Outra coisa que pode ajudar é mudança e autoconhecimento. O objetivo final da psicanálise não é apenas aliviar sintomas, mas também promover a mudança duradoura e o autoconhecimento. Os pacientes podem ganhar uma compreensão mais profunda de si mesmo e de como suas experiências passadas afetam o seu presente. Portanto, enquanto o diagnóstico pode ser útil para fornecer a direção e referência na prática psicanalítica, os psicanalistas devem evitar uma abordagem meramente classificatória e reconhecer que cada paciente é único. O foco deve ser na compreensão individual e na criação de um espaço terapêutico onde os pacientes possam explorar
e crescer em direção ao seu bem-estar psicológico e emocional. Na prática psicanalítica, é importante compreender a diferença entre parecer, diagnóstico, bem como quem pode emiti-lo. Então, o diagnóstico é apenas útil para fornecer referência, mas nós temos que olhar o paciente como um todo dentro do nosso consultório, olhar e levar ele à direção do bem-estar psicológico e emocional. Uma coisa que nós temos que entender é que nós não curamos ninguém. Tem pessoas que falam assim, doutor, eu vim aqui para você me curar. Não, eu não vou te curar. Você é que vai me dar ferramentas para que eu possa te levar na direção do bem-estar psicológico e emocional que você precisa. Nós não somos curadores, nós não somos santos curadores, tá? Nós somos o facilitador que vai levar a pessoa em direção ao bem-estar psicológico e emocional da vida dela. Beleza? Qualquer dúvida, manda no chat aí, tá? Na prática psicanalítica, é importante, na prática psicanalítica, deixa eu tirar um negócio aqui. Tá. Na prática psicanalítica, é importante compreender a diferença entre parecer, diagnóstico e declarações, bem como quem pode emitir. Nós vamos ver agora a diferença entre um parecer, um diagnóstico e declarações, e quem pode emitir. Vamos lá? Parecer psicanalítico. Um parecer psicanalítico é uma análise clínica feita por um psicanalista, com base na observação e na compreensão do paciente durante as sessões terapêuticas. Ele não se concentra em rótulos diagnósticos, mas sim em insights profundos sobre o funcionamento psicológico do paciente. Um parecer psicanalítico pode incluir uma descrição das dinâmicas inconscientes, dos conflitos emocionais e dos processos mentais do paciente. O parecer, anota isso, é emitido pelo psicanalista como parte do seu trabalho terapêutico e não tem necessariamente a intenção de fornecer um diagnóstico nos moldes da psiquiatria tradicional. Tá? O nosso parecer não é para dar diagnóstico nos moldes da psiquiatria, não. É um parecer como o paciente está. Tá? Diagnóstico. O que é diagnóstico? Nós estamos falando da diferença de parecer, quem pode emitir, diagnóstico e declarações. O diagnóstico é uma avaliação clínica formal. O parecer informal, que envolve a identificação e a caracterização de um transtorno mental com base em critérios estabelecidos pelos manuais como DSM, tá? Que é o de saúde, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, e o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. Nós vamos depois fazer uma aula só sobre DSM-5, tá? Para nós psicanalistas, que eu quase não vejo isso, nós vamos fazer aqui para tirar as nossas dúvidas e ficarmos cada vez mais informados e respaldados na nossa profissão. O diagnóstico é comumente associado à psiquiatria e à psicologia clínica e é utilizado para determinar a presença de um transtorno mental específico, como depressão, transtorno de ansiedade e outros. Geralmente, apenas profissionais da saúde mental, com formação específica como psiquiatras e psicólogos, podem emitir diagnóstico clínicos, que é um documento formal. Tá? Vamos lá. Declarações psicológicas. As declarações psicológicas são comunicações escritas ou verbais que um psicólogo ou psicanalista faz sobre o paciente em um contexto clínico ou forense. Eles podem incluir observações sobre o estado emocional, o funcionamento psicológico, as capacidades cognitivas e as dinâmicas interpessoais do paciente. Declarações psicológicas são frequentemente usadas em relatórios de avaliação psicológica, terapia, aconselhamento ou avaliações forenses. Aqueles que podem podem emiti-las incluem psicólogos clínicos, terapeutas,
psicanalistas e outros profissionais de saúde mental, desde que tenha a devida formação e licenciamento, que esteja embasado numa sociedade como a nossa, esteja embasado no CID-10. É importante notar que a psicanálise é uma abordagem terapêutica, que difere da psiquiatria tradicional em termos de foco e método. Mas os psicanalistas não emitem diagnóstico, preste atenção, os psicanalistas não emitem diagnóstico clínico no sentido médicos, mas oferecem insights psicanalíticos e pareceres baseados na análise profunda do psicanalista. Os diagnósticos médicos são geralmente realizados por psiquiatras ou psicólogos clínicos e estão relacionados a critérios específicos de transtornos mentais. Vamos ver agora desse tal de Florence, que nós citamos 2 vezes. Se refere à área de estudo e prática que está relacionado com o sistema legal, particularmente em relação a questões judiciais, como investigações criminais e processos legais. A palavra Florence deriva do latim florensis, que significa relativo ao fórum, referindo-se ao local onde assuntos legais eram discutidos na Roma antiga. A psicologia forense é uma sub-área da psicologia que lida com questões legais e judiciais. Existe pós-graduação em psicologia forense, tá? Quem quiser fazer. Ela envolve a aplicação de princípios psicológicos e técnicas de avaliação para entender e lidar com questões legais e judiciais. Os psicólogos forenses podem atuar em várias áreas em várias capacidades, incluindo, aí estamos falando dos psicólogos forenses. Então, eles podem atuar, avaliação psicológica, que é a realização de avaliações psicológicas para entender a saúde mental de indivíduos envolvidos em processos judiciais como réu, vítimas e testemunhas. Deixa eu beber água aqui. Isso pode incluir avaliações de competência legal, avaliações de risco de reincidência e avaliações de trauma, entre outros. Outra coisa que pode acontecer que o psicólogo forense pode fazer, aconselhamento legal. Prestação de aconselhamentos a advogados e equipes jurídicas sobre questões psicológicas relevantes em casos legais, como em caso de custódia de criança, divórcio e casos criminais. Tudo isso é pago. Testemunho especializado. Fornecimento de testemunho especializado em tribunais como peritos, explicando questões psicológicas complexas para juízes e júris. Medição e resolução de conflitos. Auxílio na resolução de disputas e conflitos legais por meio de mediação e técnica de resolução, de alternativa de disputas. E outra, pesquisa forense, realização de pesquisas acadêmicas e programas aplicadas e relacionadas a questões legais, como a eficácia de programas de reabilitações de infratores. Então, os psicólogos forenses devem ter formação e treinamento especializado em psicologia forense e geralmente devem ser licenciados para praticar psicologia em seu país. Eles podem atuar em diversos contextos, incluindo tribunais, escritórios de advocacia, instituições correcionais, agências de aplicação de lei, entre outros. Eu falo para vocês, e tenho essa convicção no meu coração, vai chegar um tempo, não está muito longe, que nós vamos entrar também nesses lugares, tá? Fica tranquilo. Vamos ver agora qual o benefício da padronização. Qual o benefício que nós, psicanalistas, vamos ter se mantermos essa padronização do CID-10? Ao aplicar o CID-10, facilita-se a comunicação com outros profissionais de saúde, como psiquiatras e médicos. Então, uma coisa é você falar, outra coisa é você padronizar o seu parecer, sua declaração, e enviar aí uma outra coisa. Não como diagnóstico, mas como um parecer. Tá? O diagnóstico seu dentro do consultório numa visão psicanalítica, e não um diagnóstico médico, que nós não damos.
Sim, o uso do CID-10, Classificação Internacional de Doenças, facilita a comunicação entre diferentes profissionais da saúde, incluindo psicólogos, psiquiatras, médicos e outros. Isso ocorre porque o CID-10 fornece um sistema padronizado de códigos que identificam transtornos mentais, físicos e condições médicas em todo o mundo. Então, preste atenção. Você quer se comunicar com um psiquiatra, quer se comunicar com um psicólogo, com um médico, você vai usar a padronização do CID-10, que por mais que eles não queiram dar crédito à psicanálise, eles vão ter que dar crédito, porque o seu parecer, a sua declaração, foi padronizada dentro dos moldes do CID-10. Então, traz o quê? Traz uma melhor, facilita a comunicação entre os profissionais da doença. Então, aqui estão algumas maneiras pela quais o CID-10 facilita a comunicação entre profissionais da saúde, de psicanalista para os profissionais. Primeiro, padronização. O CID-10 é amplamente reconhecido e utilizado internacionalmente. Isso significa que profissionais da saúde de diferentes países podem se referir aos mesmos códigos para descrever condições médicas e transtornos, eliminando barreiras linguísticas e culturais. Se serve para os médicos se comunicarem, serve para a gente se comunicar também. Porque, vamos lá, você manda um parecer, uma declaração para um psicólogo ou um psiquiatra. Eles vão ver que você é diferenciado, que você entende de CID-10, que você busca, que você não é um psicanalista selvagem, né? Como Freud escreveu no seu livro, psicanalista selvagem, que pegou, leu alguns livros, fez uma imersão de sexta, sábado, domingo, 3 dias, agora você denomina psicólogo, psicanalista. Não, você estuda. Eu já quero bater palmas, muitos se rendem a príncipes, muitos se rendem a psicólogos, muitos se rendem a prefeitos, a governadores. Eu me rendo a vocês, ó. 7, 8, 3 para as 8, para as 20 horas. 17 pessoas, eu vou falar o nome. A Cássia, da região de Lago, Ana Lúcia, Angelita, Anísio, Cícera, de Brasília, Daniele, Sara Budinhac, doutora, lá de Goiás, Leonardo, doutor Leonardo Araújo, Maria do Socorro, Mariana Silva de São Paulo, Marisete, Paulo Henrique, psicanalista Angélica e Leandro Werneck, Sione, Kátia, Simone. Eu me rendo para vocês que estão aqui estudando, querendo mais, aprendendo mais. Eu me rendo a vocês. Outro benefício que traz a padronização do CID-10, precisão. Os códigos do CID-10 são específicos e detalhados, o que permite uma descrição precisa das condições de saúde. Isso é particularmente importante ao comunicar informações sobre diagnóstico e tratamento. Outra coisa que facilita essa padronização, compartilhamento de informações. O uso do CID-10 facilita o compartilhamento de informações de saúde entre diferentes profissionais e sistema de informações e o sistema de saúde. Isso é crucial quando os pacientes são encaminhados a especialista ou quando seus registros médicos são transferidos entre instituições de saúde. Parecer muito bom, exemplo, vamos dizer, hoje tem online, né? Mas tem paciente que não gosta. Aí você está com o paciente aqui no Rio, ele vai mudar para Brasília. Você faz um parecer e manda junto com ele. E quando ele procurar outro psicanalista lá, ele já vai com o parecer. E o psicanalista vai dar continuidade ao tratamento dele. Outra facilidade que a padronização traz, pesquisa e estatística. O CID-10 também é usado para fins de pesquisas e coleta de dados estatísticos em saúde. Isso ajuda na compreensão de tendências de saúde, incidência de doenças e na formulação de políticas de saúde pública. Outra coisa que vai trazer a padronização de benefícios, colaboração interdisciplinar. Em cenários em que diferentes profissionais de saúde trabalham juntos no tratamento de um paciente, como psicólogos, psiquiatras, o uso do CID-10 ajuda a garantir que todos entendam claramente o diagnóstico e o plano de tratamento. No contexto da psicologia e psiquiatria, o CID-10 é particularmente relevante para o diagnóstico de transtornos mentais. Ele fornece códigos específicos para uma ampla variedade de condições e psiquiátricas, tornando mais fácil para os profissionais identificarem
e comunicarem e tratarem essas condições de forma eficaz. Vamos lá? Então, isso aqui é os benefícios que traz você usar a padronização do CID-10. Perguntas é só mandar pelo chat aí, tá, gente? Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre outra coisa que entra dentro do CID-10, aqui, ó, ajuda na criação de registros consistentes e acessíveis ao longo do tratamento. Criar registros conscientes, deixa eu admitir a Viviane, criar registros consistentes e acessíveis ao longo do tratamento é fundamental em muitos contextos, como cuidado de saúde, pesquisa, gestão de projetos e muito mais. Aqui estão algumas diretrizes gerais para ajudar na criação desses registros. Então, criar registro é muito bom para nós psicanalistas, tá? Por quê? Define um formato padrão. Comece definindo o formato padrão para seus registros. Isso pode incluir títulos, seções e campos específicos que devem ser preenchidos em cada registro. Isso garante consistência na documentação. Use um sistema de codificação. Se você estiver trabalhando com multiregistro, pode ser útil implementar um sistema de codificação para categorizar e organizar informações. Isso facilita a pesquisa e a recuperação de registros relevantes. Já tem programas que vendem, tá? Para psicanalistas, para psiquiatras, já vende os programas. Não são baratos, mas aqui, Angelita, eu faço um prontuário do meu paciente. Essa padronização e são esses registros, tá, Angelita? Outro, padronize a nomenclatura. Certifique-se de que os termos e nomes usados no registro sejam consistentes e compreensíveis por todos os envolvidos. Evite abreviações ambíguas e use uma terminologia comum. Outra coisa que tem que ter nesse registro é data e hora. Registre a data e hora de cada entrada no registro. Isso é crucial para rastrear a cronologia dos eventos, assinatura e autorizações. Se aplicável, inclua campos para assinatura e autorizações relevantes. Isso pode ser importante para validar as informações registradas. Backup e armazenamento seguro. Hoje em dia tem que ter backup. Garanta que os registros sejam armazenados de forma segura, para ninguém ler, para ninguém mexer, para ninguém ver suas histórias, as histórias dos pacientes, os prontuários, tá? Os pareceres, com backups regulares para evitar perda de dados. Considere usar sistema de gerenciamento de documentos digitais. Outra coisa que fazer registro vai trazer é a acessibilidade. Certifique-se de que os registros sejam acessíveis, apropriados para aqueles que precisam deles. Implemente medidas de segurança para proteger informações sensíveis. Outra coisa que pode se usar é padrões de privacidade e segurança, tá? Siga os padrões e regulamentos de privacidade e segurança de dados aplicáveis ao seu campo, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR da Europa, que já é usado, tá? Treinamento e conscientização. Treine os membros da equipe sobre como criar registros adequados e a importância de consistência e acessibilidade. Todos os envolvidos devem entender a relevância dos registros para uso, tratamento ou projeto. Isso é para você quando for ter sua clínica grande. Nós vamos ter. Revisão e auditoria. Estabeleça um processo de revisão e auditoria regular para garantir a qualidade e a precisão dos registros. Isso pode ajudar a identificar e corrigir erros e omissões. Padrões de documentação. Se possível, siga padrões reconhecidos em sua área. Por exemplo, na área médica, os registros clínicos podem seguir os padrões estabelecidos pelo Conselho Regional de Medicina. Vamos criar padrões para isso. Tecnologia e ferramentas. Utilize ferramentas de softwares apropriados para criar e armazenar registro, como sistema de gerenciamento de registros eletrônicos. Feedback e melhoria continuada. Esteja aberto ao feedback dos usuários do registro e use uma retroalimentação.
para aprimorar o sistema de registro ao longo do tempo. Lembre-se de que os detalhes específicos do registro variarão de acordo com o contexto em que estão sendo usados. É importante adaptar essas diretrizes e a sua situação particular para garantir que os registros atendam às necessidades específicas do tratamento e o projeto em questão. Claro, é fundamental seguir os padrões regulamentados de privacidade e segurança de dados aplicáveis ao seu campo, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa. O GDPR, que é Regulamento Geral de Proteção de Dados, é uma legislação que já está em vigor, tá? É uma legislação de privacidade de dados, que estabelece regras rigorosas sobre como as organizações devem coletar, processar e proteger os dados pessoais dos indivíduos na União Europeia. Aqui estão algumas medidas que você deve considerar seguir o GDPR, tá? Aí, isso aqui eu vou deixar como informação para vocês, ó. Consentimento, certifique-se de obter consentimento explícito das pessoas para coletar e processar seus dados, tá? Minimização de dados. Colete apenas dados pessoais necessários para a finalidade específica para a qual foram obtidos. Evite a coleta excessiva de informação. Transparência. Informe claramente as pessoas sobre como seus dados serão usados e quem processará e por quanto tempo serão retidos, tá? Isso deve ser feito em uma linguagem bem clara e acessível. Direito dos indivíduos. Respeito os direitos dos indivíduos sobre o GDPR, tá? São os direitos que está sob a lei europeia, que hoje rege a internet também, tá? Segurança de dados. Implemente medidas de segurança adequado para proteger os dados. Relatórios de violação de dados. Esteja preparado para relatar violações de dados às autoridades competentes e aos afetados, conforme exigido pelo GDPR. Avaliação de impacto de dados. Realize avaliações de impactos na proteção de dados sempre que o processamento de dados possa representar um alto risco para direitos e liberdade das pessoas, tá? Aqui você pode ter uma nomeação de um encarregado sobre isso, nomeie um DPO, se o seu processamento de dados exigir monitoramento. Você pode também fazer transferências internacionais de dados, se ocorrerem transferências de dados para pessoas fora da União Europeia. Isso tudo é um padrão de GDPR, que é padrão de registro de informações de dados pessoais das pessoas, isso segundo a legislação. Lembrando que o GDPR é apenas um exemplo de regulamentação de privacidade de dados e que outros países e regiões têm suas próprias leis de regulamento. É essencial estar ciente das regulamentações específicas aplicáveis e ao seu campo e cumprir todas as obrigações legais correspondentes. Já tem, tá? Leis de registro e leis de dados para a internet. Tem GDPR que já está rolando aí, tá, gente? Limitações e críticas. Esteja ciente. Deixa eu beber uma água. Esteja ciente das limitações do CID-10, que pode não abranger todas as complexidades da experiência psicológica. Tá? É importante estar ciente das limitações do CID-10, que é a Classificação e Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com Saúde. Tá? Está na 10ª edição. Quando se trata de abordar questões relacionadas à saúde mental e à experiência psicológica, o CID-10 é uma classificação internacional amplamente utilizada para fins de diagnóstico médico, mas ele possui algumas limitações notáveis, tá? Primeiro, simplificação dos distúrbios mentais. O CID-10 simplifica e categoriza os distúrbios mentais em categorias amplas. Isso pode não capturar a complexidade e a diversidade das experiências psicológicas individuais. Outra coisa, tem que prestar atenção, estigmatização e rotulagem. O uso de códigos e rótulos de diagnóstico pode contribuir para a estigmatização das pessoas com problema de saúde mental, o que pode ser prejudicial, tá? Ficar rotulando e estigmando as pessoas. Não, você é isso, você é aquilo. Tem pessoas que ficam só assim. Não, eu tenho TDAH.
Ah, eu sou autista. Porque vai lá, olha a CID-10 e acha que tudo agora. Então, tem que tomar cuidado, porque essa é uma das críticas, são as limitações do CID-10 e as críticas. Outra, falta de contexto. A classificação do CID-10 não leva em consideração o contexto social, cultural e pessoal em que uma pessoa experimenta problema de saúde mental. Outra coisa é limitações culturais. Os critérios de diagnóstico do CID-10 podem não ser culturalmente sensíveis, o que significa que certos grupos étnicos ou culturais podem não ser adequadamente representados e compreendidos. Evolução do conhecimento. A pesquisa e a compreensão dos distúrbios mentais evoluíram desde a criação do CID-10. Portanto, ele pode não refletir totalmente os avanços mais recentes na hora da saúde mental. Tem que prestar atenção. ênfase na patologia. O CID-10 se concentra principalmente em descrever distúrbios mentais como patologias, o que pode não levar em conta a saúde mental positiva, o bem-estar e a resiliência. Então, é importante que os profissionais da saúde mental e os prestadores de serviço considerem essas limitações ao usar o CID-10 como a ferramenta de diagnóstico e classificação. É aconselhável adotar uma abordagem holística, individualizada ao avaliar e tratar problemas de saúde mental, levando em consideração a singularidade de cada pessoa e considerando fatores contextuais, culturais e sociais. Além disso, é útil estar atualizado com as últimas pesquisas e diretrizes clínicas para garantir um atendimento de qualidade e sensível às necessidades do paciente. Então, por isso, que estudar psicanálise é contínuo. É workshops, é viajar, é congresso, está sempre, todas as segundas-feiras estudando. Tem pessoas que acham que fez o curso de psicanálise lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, e pronto, acabou o psicanalista. Você vai ter que, se você gosta de vidas, se você gosta do que você faz, do seu propósito, de ser um gerador de valores, autoridades e vidas, você vai ter que entender que você vai ter que estar lendo sempre. Você vai ter que estar buscando sempre atualizações, tá bom? Então, isso é de muita importância. Então, por isso que vocês estão aqui. Segunda-feira, eu agradeço pela presença de vocês, tá? Outra coisa, reconheça a crítica de que a classificação pode restringir a compreensão holística do paciente. Nós temos que entender isso. Existem os benefícios e existe também... As pessoas não é só os bônus. Tem as coisas que você vai ter que sempre fazer, e tem as críticas, tá? E nós temos que reconhecer que o CID-10 pode nos deixar só com a classificação e restringir a nossa visão holística do ser humano. Então, temos que entender e lembrar daquela frase de Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas lembre-se, quando você for tocar uma alma, você é apenas uma alma, tá? Então, certamente, é uma crítica válida à classificação, incluindo o sistema como CID-10, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças, e problemas relacionados com a saúde. Pode restringir a compreensão holística do paciente. Então, aqui está algumas razões às quais a crítica é relevante. Primeiro, foco na patologia. O sistema de classificação médica, como o CID-10, tende a enfocar principalmente as patologias e distúrbios específicos que afetam o paciente. Isso pode levar profissionais da saúde a se concentrarem nas condições médicas em detrimento de outros aspectos importantes da vida do paciente. Se pegar só na doença e não olhar só na patologia, não olhar um todo. O CID-10 pode fazer isso com a gente. Complexidade das experiências humanas. A experiência humana é profundamente complexa, influenciada por uma variedade de fatores, incluindo fatores sociais, emocionais, psicológicos e culturais. As classificações médicas, muitas vezes, não capturam adequadamente essa complexidade. Então, temos que entender isso. Estigmatização e rotulagem. A atribuição dos rótulos de diagnóstico pode estigmatizar os pacientes e reduzir suas identidades a uma única condição de saúde. Isso pode ter efeitos negativos na autoestima e na qualidade de vida do paciente.
Outra coisa que temos que prestar atenção é no contexto e história. A classificação pode não levar em consideração o contexto e a história individual dos pacientes, que são fundamentais para entender plenamente sua situação e necessidade. Outra coisa é a abordagem reducionista. A classificação pode encorajar uma abordagem reducionista, onde os sintomas são tratados isoladamente, em vez de considerar o paciente como um todo. Outra coisa, culturalmente insensível. As classificações podem não ser culturalmente sensíveis, o que significa que podem não levar em consideração as crenças, valores culturais e que afetam a saúde do paciente. Outra coisa é a ênfase no tratamento médico. A classificação pode levar a uma ênfase excessiva a tratamento médico, ignorando outras formas de apoio, como suporte psicológico, social e comportamental. Para superar essas limitações, os profissionais de saúde são encorajados a adotar uma abordagem holística ao cuidar de pacientes. Isso envolve não apenas considerar as condições médicas, mas também levar em consideração o contexto, a história, as preocupações emocionais e sociais e as necessidades individuais de cada paciente. A comunicação aberta e a colaboração com os pacientes para entender suas experiências e metas são fundamentais para uma compreensão verdadeiramente holística do paciente e um atendimento de qualidade. Então, nós temos que prestar atenção, porque muitas vezes o CID-10 pode nos limitar a nossa visão e ficarmos só com o diagnóstico médico, o que não é bom para nós que somos psicanalistas. Então, você está aqui, né, mais uma aula, estamos com 19 pessoas aqui, deixa eu falar o nome dos campeões. Maria do Socorro, Mariana Silva, Marisete, Paulo Henrique, Angélica Werneck, Leandro Werneck, Cione, Viviane, Kátia Simone. Estamos aqui 19 guerreiros que querem ser os melhores psicanalistas do Brasil. Tá? Você está na segunda aula sobre CID-10, a importância do CID-10 para os psicanalistas. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Abordagem holística. Vamos lá? Vamos para a abordagem holística. 7, abordagem holística. Lembre-se de que o trabalho psicanalítico é centrado na compreensão. A Angélica levantou a mão. Angélica ou o Leandro. Tá? Daqui a pouco eu vou abrir para vocês falarem. A abordagem holística, lembre-se que o trabalho psicanalítico é centrado na compreensão profunda do indivíduo, indo além de rótulos diagnósticos. Compreender a importância da abordagem psicanalítica em se concentrar na compreensão profunda do indivíduo, indo além dos rótulos diagnósticos. A psicanálise é uma escola de pensamento que coloca grande ênfase na exploração das profundezas da psique de uma pessoa e na análise de complexidade de sua mente e experiências emocionais. Então, aqui estão alguns pontos adicionais para enfatizar a natureza centrada na compreensão profunda do trabalho psicanalítico. Primeiro, exploração das raízes do problema. Os psicanalistas buscam entender não apenas os sintomas superficiais, mas também as raízes mais profundas dos problemas emocionais e psicológicos do indivíduo. Isso envolve investigar experiências passadas, relacionamentos familiares, traumas e dinâmicas inconscientes. Então, a primeira coisa que nós temos que entender numa visão holística é a exploração das raízes dos problemas do indivíduo, do psicanalista ali, do paciente, do cliente. Outra coisa, desenvolvimento de insight. Através de um diálogo aberto e reflexivo com o paciente, os psicanalistas ajudam a pessoa a desenvolver insights profundos sobre o seu próprio funcionamento mental e emocional. Isso pode levar a uma maior conscientização de padrões de pensamentos e comportamento que podem estar causando sofrimento. Outra coisa que vai nos ajudar é ter essa visão holística, a importância do inconsciente. A psicanálise reconhece a influência do inconsciente na vida das pessoas. Muitos aspectos dos nossos pensamentos e emoções
podem não ser acessíveis à nossa consciência imediata, mas podem desempenhar um papel significativo em nossa saúde mental. Então, o psicanalista, quando vai ter uma visão holística, tem que ter essa consciência da importância do inconsciente, que é a palavra-chave, é o conceito-chave da psicanálise. Duração do tratamento. Os tratamentos psicanalíticos, geralmente, não têm prazo fixo e podem ser mais longos em comparação com outras abordagens terapêuticas. Isso permite uma exploração mais profunda e uma compreensão mais abrangente dos desafios emocionais do paciente. Lembrando sempre que psicanálise não é fast food, McDonald's, Burger King, você entra, pagou, entrou, pegou, comeu, acabou. Não. Existem técnicas, até a psicoterapia breve, para ajudar a tirar algumas pessoas do surto. Mas a psicanálise tem um longo prazo. E, muitas vezes, os próprios pacientes se dão alta, tá? E somem. Tá? E tem estratégia para quando eles sumirem. Geralmente, eles somem. Quando voltam, eles voltam em dobro com problemas. Aí você cobra em dobro o valor. Tá? Você não me deu nenhuma satisfação, meu querido. Você sumiu, já se passou tanto tempo. Se você quiser, nossa consulta aumentou. Tá? É assim, bem simples. Sorrindo. Respeito à singularidade. Cada indivíduo é único. E a psicanálise respeita essa singularidade. Não se trata de encaixar as pessoas em categorias diagnósticas, mas de compreender suas experiências individuais e oferecer um espaço para que elas se expressem e cresçam. Outra coisa, transformação pessoal. O objetivo final da psicanálise é promover a transformação pessoal e o crescimento emocional. Isso pode envolver a resolução de conflitos internos, o aumento da autoconsciência e a melhoria das relações interpessoais. Portanto, é crucial lembrar que a psicanálise valoriza a profundidade da compreensão do indivíduo como um ser único, indo além de rótulos diagnósticos simplificados. Ela oferece um caminho para a exploração profunda da psique humana e a busca por uma vida emocional mais rica e satisfatória. Isso é muito bom. Mais um. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai dar tempo. Estou no finalzinho, hein? Aí, ó. Deixa eu beber mais uma água. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Próximo tópico. Combine o CID-10, o uso do CID-10 com a sensibilidade e a empatia que a terapia requer. Combinar o uso do CID-10 com sensibilidade e empatia é uma abordagem equilibrada para a prática terapêutica. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. Como você combinar o CID-10 e a sensibilidade da terapia que ela requer. Entenda o propósito do CID-10. Reconheça que o CID-10 é uma ferramenta útil para categorizar e comunicar problemas de saúde mental em um contexto médico. Ele fornece um sistema de classificação padronizado que facilita a comunicação entre profissionais da saúde e a cobrança de seguros de saúde. Use o CID-10 como guia inicial. Ao iniciar a avaliação de um paciente, você pode usar o CID-10 como um guia inicial para ajudar a identificar sintomas e possíveis diagnósticos. Isso pode ajudar a estruturar a avaliação e a identificar áreas de preocupação. Terceiro, escute o paciente. Enquanto utiliza o CID-10 como referência, lembre-se de que cada paciente é único. Ouça atentamente suas experiências e emoções e preocupações. Dê esse espaço para que ele compartilhe sua história e narrativa pessoal. Outra coisa para você combinar o CID-10 com a terapia, com carinho, empatia que ele precisa, é a sensibilidade cultural. Esteja ciente das diferenças culturais e das influências culturais nas experiências de saúde mental. O que pode ser considerado normal em uma cultura
pode ser percebido de maneira diferente em outro. Então, a sensibilidade cultural para cada paciente é muito bom. Evite rotulagem apressada. Evite rotular os pacientes com base apenas no código do CID-10. Uma etiqueta de diagnóstico não define a totalidade de uma pessoa. Leve em consideração a história, o contexto e individualidade do paciente. Próximo, comunique-se com empatia. Demonstre empatia e compreensão durante a interação terapêutica. Mostre interesse genuíno pelo bem-estar emocional do paciente e valide suas emoções. Tem mais. Trabalhe em parceria. Colabore com o paciente na definição de metas terapêuticas e no desenvolvimento de um plano de tratamento personalizado. Permita que o paciente participe ativamente do seu próprio processo de tratamento. Próximo, a avaliação contínua. Mantenha uma avaliação contínua de progresso do paciente e esteja disposto a ajustar o tratamento conforme necessário. Nem todos os pacientes se encaixarão perfeitamente em categoria do CID-10. E o tratamento deve ser flexível para atender às necessidades individuais. Confidencialidade. Respeite a confidencialidade do paciente e a privacidade de suas informações de saúde mental, conforme exigido por leis e regulamentos. Inclusive, nós temos o nosso Código de Ética que fala sobre isso. Formação continuada. Mantenha-se atualizado com as melhores práticas em saúde mental e participe de treinamentos de sensibilidade cultural e empatia para aprimorar suas habilidades terapêuticas. Lembrando que a combinação de uma abordagem baseada no CID-10 com sensibilidade e empatia é crucial para fornecer um atendimento de qualidade e centrado no paciente em contexto de saúde mental. Isso permite que você utilize as informações do CID-10 como uma ferramenta, ao mesmo tempo em que trata cada paciente com respeito, individualidade e compaixão. Conclusão. A integração do CID-10 na prática psicanalítica pode oferecer uma estrutura padronizada para documentar e comunicar transtornos mentais. No entanto, é fundamental encontrar um equilíbrio entre essa abordagem e a compreensão profunda e holística do paciente, mantendo o foco na terapia. O CID-10 pode ser usado como uma ferramenta complementar à abordagem terapêutica, mas nunca deve substituí-la por completo. Isso permite que os terapeutas forneçam um atendimento de qualidade e que considere tanto os aspectos clínicos quanto a singularidade de cada paciente. Chegamos ao final da nossa segunda aula, CID-10 para psicanalista, parte 2. Tá? Já são 8h28. Eu vou abrir para perguntas, para as fotos, para tudo. E na próxima semana ainda tem mais, eu não vou dar agora. Sabe que eu vou, toda segunda é só até 8h30. Na próxima semana eu vou dar a diferença, eu vou dar a diferença entre diagnóstico, parecer e declarações psicológicas, que eu já dei um pouco, e vou dar alguns modelos. Ó, na próxima aula. Tá bom? Então, a minha preocupação foi de mostrar para os psicanalistas. Eu não vejo essas aulas em lugar nenhum. Eu não vejo pessoas dando aula sobre CID-10. Parece um medo, parece que o psicanalista não pode dar diagnóstico, não pode fazer um parecer, não pode fazer uma declaração. Pode, tá bom? Então, minha intenção foi isso, é te familiarizar com o CID-10, que o CID-10 pode nos ajudar, sim, na compreensão de doenças, na compreensão de diagnóstico. Então, essa foi o meu pensamento quando eu falei, vou falar sobre CID-10. Então, são 2 aulas. Tem a primeira lá, parte 1, e tem a segunda, que é de hoje, que vai ficar gravada hoje e vai sair como reestreia amanhã, às 7h29. E depois de amanhã fica 7 dias liberado para vocês assistirem. Perguntas e dúvidas, tá por aqui, tá? Enquanto vocês
formalizam as perguntas aí, eu vou fazer o meu merchan que eu preciso fazer, tá? Já estão, graças a Deus, já conseguimos aprovar todos os artigos, todas as fotos. Eu li todos os artigos, seu artigo ficou muito bom, tá, Simone? O artigo ficou muito bom, a Kátia Simone. Eu li da Angelita, ficou muito bom. Eu li de vários artigos do nosso livro, que vai ser lançado em abril, se tudo correr bem, abril de 2024. Vamos mandar convite para todos que estão aqui. Vai ser numa livraria, se eu não me engano, na Barra da Tijuca. Vai ser tudo isso lá, tá? Então, eu quero apresentar para vocês já conhecem mais o nosso site. Está todo prontinho, cada botão para sou psicanalista, quero ser psicanalista, preciso de ajuda. Você pode clicar ali. Alguém que ajuda, você manda o link do site para eles, ó, sociedadementerenovada.com.br, www.sociedadementerenovada.com.br. Tem que prestar atenção, gente. Eu tô sofrendo um problema desde o ano passado. Tenho que falar aqui para vocês. Existe uma instituição na Barra da Tijuca, tá? Eu vou até botar aqui para vocês verem. Ó, eu preciso botar aqui na aula, eu preciso avisar. Existe uma instituição na Barra da Tijuca que eles eram um outro nome, tá? Eles são ainda Instituto Levi Gaspari. Quando eu fui registrar a sociedade, deixa eu ver aqui, quando eu fui registrar a sociedade em 2021, a sociedade fez 2 anos agora de 17, o último domingo. Eu registrei, o advogado registrou como o nome, a razão social, Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, tá? E o nome fantasia, Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Só que no WhatsApp não está indo. Aqui, vai. E foi registrado. E existe uma instituição, nós temos 2 anos só no mercado, eles têm 11, e eles são o Instituto Levi Gaspares. Há 3 anos eu venho direto na internet, com várias aulas, já formamos muitos alunos. E com uma pegada, uma dinâmica diferente. Eles mudaram a razão social deles. Mudaram para a Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Ó, eles mudaram. Já conversei com a advogada de lá, tal, são todos evangélicos, mas continuam. Vários alunos já foram para lá, já se filiaram lá e cobram credencial para mim. Eu vou clicar aqui no deles, ó. Só tem que prestar atenção que é diferente do nosso. A nossa logo é tudo verde, o nosso site, ó, eles aqui, ó, Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Eles mudaram. Você pode pesquisar antigo, eles eram outros, eles eram um Instituto Mente Renovada, eles eram outra coisa. A pessoa entra lá, e o pior é que quando você bota lá site Sociedade Mente Renovada, aparece o deles primeiro. Os deles estão mais ranqueados, eles têm mais anos do que a gente. Essa aqui é a presidente, já tentei, ó, Instituto Mente Renovada, tentei falar com ela nada, ela mandou o advogado, ela veio falar comigo, conversar. Eu fiz um vídeo, botei no Instagram, eles perderam mais de não sei quantos seguidores. Aí eles ligaram desesperado, pedindo para eu tirar. Eu falei, eu vou tirar, mas vocês estão agindo de má fé. Então, esses são eles, não sou eu, tá, gente? Não sou... Várias pessoas de fora do estado, até fora do país, diz que compram coisas com eles e não recebe, mas quando vai ver, não é do professor Michel. Tá? Então, infelizmente, algumas gente pode. Eu estou entrando com algumas coisas, mas não é bom ficar falando, tá? Vamos preservar, esperar acontecer. O nosso é esse aqui, ó. Existe. O nosso é esse aqui, ó. Nossa logo, sociedade. Aqui tem para psicanalista, informação, doutor honoris causa, tudo isso aqui. Tem todas as informações, quem quer ajuda, está tudo no nosso site, tá? Deixa eu ver aqui nas perguntas. Eu precisava explicar. Olha lá, eu vi mesmo, vi captando alunos. É assim mesmo, é complicado. A gente está desde o primeiro mês nessa sociedade, verdade. Ó. Então é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vamos lá, quem está tirando aí? Quem está tirando os prints? Tira aí, gente, os prints. Por favor, print aí as pessoas, a aula e marca lá. @Clube Mente Renovado, @Humaniza IAD e @Psicanalista Michel Silva. Já são 8h35, eu preciso jantar, ajeitar minha mala
e descansar para amanhã subir a serra para Vassouras e dar aula terça e quarta-feira, tá? Eu só peço assim para vocês, eu sou apenas um e às vezes eu não dou conta de tudo, tá? E algumas pessoas ficam chateadas porque demora a carteirinha, credencial, demora algumas coisas, demora a vir a análise didática, mas pedir, sinta-se amada por Deus e por mim, tenha só mais um pouquinho de paciência, tá? Eu estou pedindo a Deus condições, eu estou montando um time, eu já tive um time, mas eu tive que desmontar o time todo e nós estamos montando outro time, tá? Quero agradecer a doutora Tânia, está sempre me ajudando, a doutora Diana Rocha, de Pernambuco, e tem me ajudado muito aí na captação das pessoas que querem atendimento gratuito, no estágio dos alunos, tá? Agradeço a todos. Segunda-feira estamos de volta. Segunda-feira eu vou finalizar sobre o CID-10. Você que quer, como é que se diz? Falar sobre um assunto, o professor faz uma aula assim, mande aqui, mande para mim no privado, ou mande no grupo de filiado, no grupo lá do Humaniza, ou no grupo do Mente Renovada, professor, eu queria sobre esse assunto, tá? Aqui no site, tá aqui, a Werneck e o Leandro me pediu, está aqui no site sobre o doutorado, tá? Você clica aqui, tem todas as informações, mas se você tiver alguma dúvida, chama no privado que eu te explico depois melhor, tá? O doutor honoris causa, eu vou gravar as aulas ainda, mas a intenção é gerar na sua vida uma autoridade através do título de doutor honoris causa, que só eu posso liberar, só a Sociedade de Mente Renovada pode liberar através da Academia de Filosofia e Ciência de Lucena, porque faço parte lá da academia com a cadeira 14, lá no patrono, com o patrono Sigmund Freud, e só eu posso indicar e liberar esse título de doutor honoris causa. Vai ter algumas aulas para vocês assistirem, tá? Gravadas, e você vai receber um certificado de doutorado no livro da sociedade, o título de doutor honoris causa em psicanálise, e também a carteirinha de doutor honoris causa, que é diferenciada. A carteirinha toda preta com dourado, com validade de 1 ano também, tá, gente? Então, gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês printaram? Quem printa, me marca lá, por favor. Eu vou encerrar brincando, com louvor aqui. Ó. Estou sentindo minhas forças indo embora. Pensa, me renova nessa hora. Eu faço isso com o maior carinho. Senhor vem, Faço isso, eu faço isso todas as segundas-feiras com muito carinho. Tento dar o meu melhor para vocês, tá? Então, uma boa noite. A Cássia está aqui, gente! Olha a Cássia! A Cássia está aí, que coisa boa! Faz parte do nosso mundo também. O Exército está aí. Fico feliz, tá, gente? Uma boa noite para vocês, senão eu vou ficar a noite toda com vocês aqui. Um abraço, um beijo. Sintam-se todos amados por Deus e por mim.